Amigos queridos, reunimos em nome de Jesus nesta manhã feliz em nossas vidas, para juntos mergulharmos em verdades de vida eterna e saciarmos nossos espíritos desse manancial de amor que Jesus legou à humanidade da terra. Sintamo-nos felizes e profundamente agradecidos pelas oportunidades do caminho, pelos convites a renovações constantes, pelas experiências de paz, de amor e de esperança, que já somos capazes de desfrutar em nossa vida. Alegria de viver, Senhor, sentindo a bênção da reconciliação com as sábias leis de Deus. E neste ambiente sereno e simples, preparado para nos receber, sentimos a presença honrada e amiga dos tarefeiros do seu amor na terra, responsáveis por este Evangelho, que vieram brilhar conosco este momento de reflexões. Que paz de Jesus se estabeleça em nossos corações. E neste ambiente de serenidade iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Nós estamos nos infortúnios ocultos, desvendando o que está detido em nós e que muitas vezes se torna motivo de amarguras e de sofrimentos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vêem generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar eles que venham pedir assistência. Nós já estamos hoje no 4º dia da reflexão desse parágrafo, dizendo que Jesus nos ensinou que nós precisamos ir ao encontro da dor, porque pelas adulterações do cristianismo houve um encastelamento religioso em grandes templos de pedras, suntuosos templos em todas as épocas da humanidade nesses milênios, que nos confinou em situações, entre aspas, religiosas, mas que não foi suficiente para desenvolver em nós a caridade, porque nos privou do contato com a dor do próximo por esses milênios. A doutrina espírita traz para nós essa libertação da consciência, dizendo que nós possamos ir ao encontro do infortúnio oculto, ao encontro daqueles que trazem sintomas, mas não sabem as causas dos seus sintomas. E precisamos juntos levá-los a revelar as causas dos seus sofrimentos atuais, das suas aflições atuais, para que haja uma ação saneadora através da compreensão do objetivo da nossa existência na Terra. Quando se descortina para nós esse objetivo, quão mais simples se torna nós aceitarmos com resignação as adversidades do caminho, que são tantas
porém necessárias, podemos dizer assim, justas e necessárias, porque não há nada injusto e nem desnecessário na lei de Deus. Então, nós vamos hoje conversar um pouco sobre uma lição do Emmanuel no livro Ceifa de Luz, que diz o seguinte: a perda irremediável. Então, é uma lição interessante para a gente poder ter olhos de ver aquilo que a gente não compreende. Muitas vezes, a calúnia que te persegue é a força que te renova. Quão difícil a gente sentir isso, né? A calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória do bem. E quase sempre, a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Na doutrina espírita, a consolação que nós esperamos não vem com um alento, não vem com uma contemporização das nossas imensas dificuldades. A doutrina espírita vem escancarar os véus da ignorância para que nós nos compreendamos como espíritos e, nos compreendendo as nossas necessidades evolutivas, possamos acalmar os nossos ânimos. É assim que é a consolação na doutrina espírita. Porque como que a calúnia que nos persegue é a força que nos renova a resistência para a vitória do bem. É quando eu dou a outra face, compreendo o tempo evolutivo do caluniador, né? Quando a gente sabe que aquele momento dele vai passar, e também quando eu tenho já confiança no que sou, que embora a pessoa venha querer perturbar a nossa imagem, isso dentro de nós não acontecerá se nós soubermos quem somos. Dificilmente um caluniador vai dizer coisas que não somos, mas temos que ter humildade de reconhecer que para ele somos. Para outros podemos não ser mais, mas para aquele que nos ofende, a nossa presença o ofende. Então, se a nossa presença ofende, e conhecendo quem somos, né, nos conhecendo tais quais somos, a probabilidade de nós sermos humildes e entendermos que aquela situação, como diz Emmanuel, ela é um aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Um dos espíritos mais elevados que nós tivemos no planeta Terra, no momento contemporâneo, foi o Chico Xavier. Ninguém foi mais caluniado do que o Chico Xavier no planeta. E isso, na história, na biografia do Chico, né? Ele saía em manchetes de revista, em capa de revista, manchetes de jornais, com situações deprimentes para um ser humano tão evoluído. E qual era a reação dele? O silêncio respeitoso, a oração e, principalmente, pedia pelos seus caluniadores e passava a amar os seus caluniadores. Olha que interessante. Então, nós temos no planeta um espírito que alguns de nós até convivemos mais de perto e que era para nós esse exemplo. Porque ele tinha algum infortúnio? Nenhum infortúnio. Ele tinha alguma dificuldade de sentimento? Nenhuma dificuldade de sentimento. Porque o Chico era um espírito feliz, e ele assim o dizia. Quando muito alquebrado e muito doente, alguém perguntava: como você está se sentindo, Chico? Muito feliz. E era de verdade. Então, as trevas, quando se insurgem contra nós, nos atingem. Óbvio que nos atingem, nos perturbam, mas não aderem.
não precisam aderir em nós. Porque se aderir em nós, significa que eu tenho receptores para aquele mal que eu recebi. Eu tenho um mal igual àquele, por isso é um receptor, é um plug. Quando eu não tenho receptor, não tenho plug, o mal nos atormenta momentaneamente, mas não nos impede de recobrar o equilíbrio imediatamente. Então, a nível de infortúnio, queria reprisar aqui, a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Sem essa alavanca dos que são contrários a nós, nós não arregimentamos a força da fé para superar a dificuldade. Em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto. Um dos infortúnios, é a fome, a carência do alimento. Mas a carência do alimento, o espírito reencarna em ambientes mais inóspitos, privado de muitos recursos, com uma ambientação reencarnatória de muita privação material, e nisso há justiça divina. E a justiça divina se cumpre através também do próximo. Então, estes espíritos chegam para encontrar em nós corações amigos que os sustentem, sem que a gente possa depreciar o estado evolutivo deles, mas entender que a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho, para que o espírito aprenda com o suor do seu próprio rosto. Mas convenhamos, às vezes, para que o espírito aprenda com o suor do próprio rosto, levará encarnações. Encarnações necessitando da benemerência, da benevolência do próximo. Isso é um bem para nós, termos a oportunidade de ofertar daquilo que temos, o abençoado suor do próprio rosto. E por vezes numerosas, o obstáculo que te visita, impiedoso, que é um infortúnio, é simples medida da esperança e da fé. Às vezes a nossa vida está no mar manso, raramente, mas às vezes tem esses momentos. Mar manso, está tudo em ordem, família em ordem, nada nos acontece, A gente precisa parar e pensar nessa hora, que nós estamos sem desafios, que nós estamos sem estímulos renovadores. Não é que a gente vá procurar o sofrimento, mas que a gente fique atento para saber se isso não é uma indiferença nossa. Porque, olha só, o obstáculo, vamos chamar de desafios, impiedoso, é uma medida de esperança e de fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. A doutrina espírita, no geral, ela mostra para nós que sem os aguilhões que nos desacomodam profundamente, para o nosso estágio evolutivo na Terra, ainda não é possível progredir sem o aguilhão. Porque quando as coisas estão caminhando muito mansamente, nós também ficamos acomodados. Vocês concordam? Quando a dor nos visita, nós ficamos muito sensíveis para a dor do próximo, porque estamos mobilizados nos nossos sentimentos. Quando aquela dor passa, muitas vezes nós nos recolhemos. E Emmanuel está dizendo para nós que esse convite impiedoso, aparentemente, concita-nos a superar as próprias fraquezas. Então, tem duas situações que sempre está relacionada a infortúnios, que é a miséria e a opulência. São duas polaridades muito distintas que geram muitos infortúnios íntimos.
pelas emoções que essa situação desperta em nós. Então, por exemplo, Emmanuel diz assim, o ouro. Então a gente diz que o poder, né, material muito expressivo, o ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham. E a evidência no mundo frequentemente não passa de ergástulo em que a alma padece angustiosa solidão. É uma clausura, é uma prisão. A pessoa fica presa nos recursos materiais, sejam de que natureza for, olha que sério. E esses recursos externos, materiais, o espírito acha que aquilo é ele também. Ele não diferencia eu do mundo. Aquilo que me pertence sou eu. Não é o pensamento, é meu, sou eu. E se alguém resolve apartá-lo daquela situação, é como se arrancasse uma parte do que é. Porque o materialismo, que é essa expressão, o compõe. Faz parte do perispírito. O materialismo faz parte do perispírito daquela pessoa que ela se envolveu, né, numa pesada cruz de aflição, mas que acha que aquilo é uma satisfação. Emmanuel vai trazendo outras situações. Descerra a própria alma a riqueza divina, esparsa em todos os ângulos do campo em que te desdobra a existência, e incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Essa figura de linguagem descerra a própria alma à riqueza divina, que são os dons divinos, talentos divinos, que todos nós já possuímos. Nós somos de natureza divina e nós, nesse estado evolutivo ainda que precário, já temos a multiplicação dos talentos divinos à nossa disposição. Não é simples abrir a própria alma para que os tesouros íntimos sejam divididos com todos. Os tesouros íntimos são as virtudes do espírito, né? Os grandes valores do espírito. Quando nós abrimos a comporta dos sentimentos, esses valores saem espontaneamente de nós, como hábitos espirituais normais. E o que nos felicita é que isso passa a retornar para nós como um estado íntimo de gratificação. Então, incorporemo-la aos nossos sentimentos, ideias, palavras e ações, para que todos os que nos partilham a senda se sintam ricos de paz, confiança, trabalho e alegria. Nos infortúnios do próximo, já tendo identificado o nosso infortúnio, que são as mazelas que trazemos, as dificuldades que estamos lutando por superar, se nós já compreendemos a nascente desses infortúnios, nós precisamos resolver o fator causal desses tormentos íntimos que trazemos. Porque nós podemos traduzir a palavra infortúnio por tormento. São os tormentos que o espírito arrasta e que precisa compreender que, vamos supor, eu tenho um tormento. Como eu vou resolver o meu tormento? Vamos supor que o meu tormento tenha como nascente o egoísmo. E esse egoísmo, vindo da ociosidade, vai gerando o materialismo, no qual eu me iludo e aquilo passa a agregar o meu ser espiritual. O primeiro passo
que nós precisamos, além da fé, da esperança desenvolvida nos nossos sentimentos, é nós também identificarmos os sentimentos nobres que já possuímos. E às vezes nós nem sabemos quais são, porque ainda são tão incipientes, mas nós vamos incentivar que estes nossos melhores sentimentos se expandam e contagiemos as pessoas com aquilo que já é construção em nós. E quando a gente passa a construir em nós esses valores, nós somos aqueles cujas ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz, confiança, trabalho e alegria. Ou seja, nós somos o fermento que leveda a massa, agentes multiplicadores. Esse é o passo do incentivo. Se nós queremos nos incentivar uns aos outros, por onde começar? Em expandir o que nós trouxemos de melhor em nós, os nossos melhores sentimentos. E com isto, diz Emmanuel, recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, as duas grandes polaridades, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível. E guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana. Gente, o tempo é muito complexo da gente avaliar a importância do tempo, né? O tempo é um talento que todos nós recebemos indistintamente. É o maior talento que o espírito recebe para ser multiplicado. E um dos maiores tormentos do espírito, que no capítulo 5 do Evangelho estamos falando sobre isso, o maior tormento é ele constatar já na maturidade que o tempo foi perdido. Isso é de um abatimento moral ao espírito. Mas quem são estes de tempo perdido? Não são aqueles que ficaram inertes. São aqueles que muito fizeram, mas nada fizeram para o seu progresso moral. Essa é a maior dor do espírito. Quando ele entra no remorso, que percebe o tempo perdido, que não foi operoso no seu progresso moral, embora estivesse ocupadíssimo todo o tempo com muitas coisas do mundo. Então, a única flagelação irremediável, porque já passou, é o tempo inútil na caminhada humana. Essa é irremediável, porque é aquela página do livro da vida que eu viro em branco. Não tenho como voltar para refazer o caminho. Eu tenho como continuar construindo, mas com os agravantes do tempo perdido. Porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam de algum modo às nossas mãos, através das reencarnações incessantes, mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Se há infortúnios na alma, dores morais, tormentos íntimos, a grande maioria de nós tem isto que a gente vai chamar de vazio existencial, porque o espírito que tem a inoperância em relação ao tempo e espaço, que é o tempo perdido, foi perdido por quê? Houve convites a renovações? Houve, mas eu não aceitei. Houve oportunidades redentoras? Houve oportunidades redentoras, mas eu não as vi. Recebi o influxo de alguém que me estendeu as mãos e quisesse me conduzir? Sim, mas eu recusei a mão amiga
que me estendeu. Houve seduções no caminho que me desviaram do compromisso reto, me deixei levar pelas ilusões do mundo. E é isto que vai gerando o vazio existencial e, portanto, o tormento do tempo perdido, que é um dos flagelos da humanidade, que ele é irreversível porque já perdemos aquele tempo. Obviamente que a lei de Deus nos oferecerá novos caminhos, mas com muito mais agravantes pelas oportunidades perdidas. Então, nesse capítulo do Evangelho, que são os infortúnios ocultos, que Jesus recomenda que a gente vá ter com o outro, que possamos sair, né, do encastelamento dos templos religiosos para peregrinar no infortúnio da dor do outro, nesse sentido é o aproveitamento do tempo, né? Então a gente vai encerrar e fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, quanto temos sido agraciados, Senhor, pelo seu Evangelho, a luz do nosso caminho, o roteiro iluminativo dos nossos espíritos, que deambulávamos na plena escuridão de nós mesmos, e eis que a luz da verdade nos alcança nesta hora, e redimidos queremos estar, Senhor, um dia, ultrapassando os óbices do caminho, fortalecendo a nossa fé, construindo a esperança de progresso, irmanando-nos com corações amantíssimos que em seu nome são conosco. Abençoa-nos nesta hora, Senhor Jesus, em que as nossas dores estão expostas, os nossos clamores pela vossa misericórdia se expressam em altos brados, para que sejamos, Senhor, amparados pela misericórdia e pelo amor. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos em humanidade, para que a paz se estabeleça nos corações limpos, nos corações mansos e dóceis à vontade do Pai. Que todos os nossos irmãos registrados em nossos cadernos de vibrações recebam a visita amorosa dos espíritos tarefeiros do bem e que todos se sintam profundamente amparados. E com estas vibrações de paz em nossos corações que nos chegam de Jesus, agradecidos encerramos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja.